Para determinar a densidade de um pequeno bloco de polietileno, um estudante colocou em um pequeno becker 10 ml de etanol. Então, vamos lá. 10 ml de etanol. Em que mergulhou em seguida o bloco de polietileno, que afundou completamente. Então, esse aqui é o nosso bloco de polietileno, né? Com uma bureta, então vamos desenhar aqui, né, a bureta. Nossa, temos lá um tubo de vidro, aqui a torneirinha. Com uma bureta, ele foi adicionando água pouco a pouco. Então, a água foi sendo adicionada ao becker. Quando havia sido adicionados 18,4 ml de água, então, ao adicionar 18,4 ml de H2O, o bloco de polietileno passou a flutuar. Bom, então isso revela para a gente algumas coisas. Primeiro, a água tem uma densidade maior que a do etanol. A adição de água à mistura fez com que, ao etanol, fez com que a mistura formada ficasse cada vez mais densa, a ponto de fazer o bloco de polietileno flutuar. Ok? Primeira pergunta. Este gráfico representa as densidades de diversas misturas de etanol e água em função da percentagem de água em massa. Então, observando o gráfico, no eixo Y nós temos a densidade, né? No eixo X nós temos a percentagem de água em massa, certo? O que nós podemos observar? Que quando for 100%, né, de água em massa, né? Então, nós temos aqui esse ponto, traçando aqui no gráfico, a densidade é igual a 1. Então, a densidade da água, que já é bem conhecida, né? A densidade da água é igual, então, a 1 grama por ml. E, no extremo oposto, 0% de água, 100% de etanol, o que nós temos ali? Ó? Aqui 0,75, então aqui é 0,80, né? Logo abaixo, 0,79. Então, a densidade do etanol, para efeito de cálculo, 0,79 gramas por ml. Com base no gráfico anterior, cite as densidades de etanol e água. Já respondemos, numa simples análise do gráfico, considerando 100% em massa de água, 0% de água, 100% de etanol. O gráfico fornece as informações. 2. Indique se a densidade do bloco de polietileno é menor, igual ou maior que a densidade da água. A densidade do bloco de polietileno é menor que a da água. Qual a justificativa para isso? No próprio enunciado, né, a gente pode observar aqui pelo desenho, ele já dá essa resposta, né? A adição de água fez com que o bloco de polietileno passasse a flutuar a partir de um determinado valor, né? Então, quer dizer que a água aumentou a densidade da mistura, fazendo com que o bloco de polietileno passasse a flutuar, né? Então, a justificativa é dada pelo próprio enunciado, né? A descrição que foi dada pelo próprio enunciado. Então, vamos lá. Considerando a mistura de 10 ml de etanol e 18,4 ml de água, calcule a concentração de água em percentagem em massa em que o bloco de polietileno flutua. Então, para responder essa pergunta, nós temos que saber a massa de etanol, a massa de água, no momento em que o bloco de polietileno flutuou, e aí sim calcular a concentração. Então, o que acontece? O bloco de polietileno flutuou quando havia sido adicionado 18,4 ml de água. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, nós já sabemos que foram então adicionados 18,4 gramas de água. Mas, já que eu quero a concentração, né? Qual é a massa de etanol presente na mistura? O que acontece? Eu tenho 10 ml de etanol. A densidade do etanol é 0,79 gramas por ml, né? Foi descoberta aqui no gráfico. Correto? Densidade é massa pelo volume, então vai ficar 0,79 é igual a massa dividido pelo volume. Qual é o volume? 10 ml, certo? Então, a massa de etanol é 7,9 gramas. Essa é a massa de etanol que nós temos. Pois bem, então eu tenho 18,4 mais 7,9
gramas, né? A soma dessas duas massas, então, né, equivale a 26,3 gramas, certo? Isso é o quê? 100%. 100% em massa, né? E ele quer saber a concentração de água em massa. De 26,3 gramas, que equivale a 6%, 18,4 gramas é de água, ou seja, X%. Então, nós temos 1.840, né, dividido por 26,3. Aproximadamente 70%. Lembrando o seguinte, eu utilizei aqui 0,79, né? Isso talvez para alguns dificulte um pouco os cálculos, mas aqui você pode colocar aproximado, né? Então poderia colocar 0,8 ao invés de 0,79, e isso iria facilitar os cálculos, não há problema algum. Mas aproximadamente 70%, que é a percentagem de massa de água em massa, né, na amostra. Foi a partir deste valor que o bloco de polietileno passou a flutuar. Pergunta número 4. Com base no gráfico, cite a densidade do bloco de polietileno. Nós temos que lembrar o seguinte, o bloco de polietileno flutuou quando havia uma percentagem de água, né, igual a 70%, nós já calculamos aqui. Então eu venho aqui no gráfico, né, 70% aproximadamente, certo? A densidade do bloco de polietileno é aproximadamente 0,96, né? Então a densidade do bloco de polietileno é aproximadamente 0,96 gramas por ml. Então, com base no gráfico, eu tenho esse valor.